Começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 22 de abril. Recebo hoje aqui o analista Rafael Figueiredo, da Clear Corretora. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui novamente, né, no Visão Técnica. E antes da gente começar, eu queria também dar um recado para o pessoal, né, que você tem um programa todo domingo aqui no InfoMoney, domingo com o Rafi, às 9 horas, também analisando o mercado, né? Você passa por diversos papéis no seu programa. Exatamente. E eu acho que o grande legal do programa é que ele é um programa que está sempre um pouco para frente, né? Então, eu sempre estou tentando, de alguma maneira, eu domingo com o Rafi, com os estudos que eu faço ali, bem diferentes do que seria do comum, propriamente da análise técnica, para tentar entender pelo lado da macroeconomia como é que vai ser o comportamento do preço, mediante a comparações entre setores. Então, além de basicamente dar as recomendações de compra e venda para a semana, que naturalmente acontece todos os dias, inclusive no domingo com o Rafi, tem também a possibilidade de a gente poder estudar um pouco mais o cenário para a semana e ele acaba sendo um programa importante porque ele acaba servindo como uma boa bússola, né? Você começa já a semana com uma ideia de que pode vir a acontecer e quais são os parâmetros importantes para serem observados e, a partir dele, tomar as decisões. E logo em seguida tem o estudo de domingo com o André Moraes, exatamente, né? Que também da Clear Corretora, da Clear, exato. também faz estudos gráficos, passa também as informações. Eu imagino, o André deixou na minha mão o estudo de domingo também, desse domingo, eu até comentei com os clientes mais cedo, então. que vai ser Maratona Rafi, né? Tem visão técnica, né? Tem o domingo com o Rafi e o estudo de domingo, no domingo a partir das 9 horas da noite. Provavelmente eu devo estender um pouco mais, eu termino às 10, mas provavelmente eu devo estender até 10h30, 10h45, porque eu acredito que o André não vai conseguir chegar no horário. Se ele chegar, ele chega um pouco mais tarde, então eu devo fazer a levada também do estudo de domingo com ele, no lugar dele. E o Domingo com o Rafi esses dias ganhou até uma apresentação nova, né? O programa tá um videozinho, uma vinhetinha. Exatamente, bacana. Bacana, bem bacana. E bom, vamos falar um pouco do mercado essa semana, né? Ontem a gente teve uma pausa aqui por conta do feriado. O movimento hoje mais fraco, mas mesmo assim algumas ações mostrando movimentos muito fortes, né? Vale a gente viu caindo bem forte, cerca de 10% ou 11%, TIM subindo bem forte, Petrobras também. O que você achou desse movimento dessa semana e o que a gente pode esperar para a semana que vem? Bom, eu acho que essa semana, inclusive até voltando até no domingo com o Rafi, né? A gente esperava muito que essa semana seria uma semana um pouco mais calma, porque teria o feriado, porque o volume já vinha diminuindo um pouco, mais calmo no sentido de diminuir um pouco aquela vontade toda do mercado, aquela volatilidade, aqueles ralis que a gente via anteriormente. A gente pôde estudar um movimento ou outro de comportamento de preço, mas nada muito comparado digamos, com as últimas 3, 4 semanas que a gente vivenciou, à mercê de votação na Câmara, à mercê de alguma declaração, de alguma coisa que pudesse fazer com que, naquele modelo anterior, que continua sendo válido ainda, de qualquer coisa que possa enfraquecer o governo, acelerar o processo de impeachment, melhor para a Bolsa. Esse cenário, ele continua ainda. Acho que o mercado, ele definitivamente está comprado com a ideia do impeachment, a ideia de que o enfraquecimento, quer dizer, do governo e o processo de aceleração do impeachment, e agora, nesse caso, na fase do Senado Federal, vai fazer certamente com que a Bolsa ganhe ritmo e tenha aí novas projeções. Entretanto, eu acho que vale muito a gente ressaltar análises anteriores, até mesmo para a gente ter um norte do que vem pela frente. Há vários domingos, inclusive até em uma visão técnica aqui, a gente colocou o alvo do Ibovespa como 53.700 pontos. E por que esse alvo? Porque foi a mesma amplitude do rally eleitoral, lá de março de 2014, que eu peguei e projetei para esse rally chamado rally do impeachment. Eu fiz nada mais uma comparação de preços daquele comportamento passado para esse comportamento, só para ter uma ideia de até onde o mercado poderia ir, com base única e exclusivamente na especulação. E é exatamente o que aconteceu, o mercado bateu no seu alvo, e agora, acho que mais do que nunca, o mercado tende a começar, já que bateu no alvo, a relação risco-retorno das operações fica um pouco comprometida. Então, nada mais justo que algum tipo de realização no mercado a partir de agora, para a gente poder tentar entender o futuro caminho dos preços, sempre dentro de uma lógica de maior probabilidade. Vamos dar uma olhada
do gráfico e tentar entender a seguinte condição, né? Se a gente olhar, conforme eu comentei, o índice saiu daqui, começou o rally eleitoral, e aí finalmente ele bateu na região dos 53.700 pontos, que a gente vinha comentando já há bastante tempo. E por que esse alvo, né? Porque é um alvo onde bate numa linha de tendência de baixa, chamada trendline de baixa, que vem desde setembro, né, outubro de 2014, passa aqui por abril, maio de 2015 e finalmente testa essa região que vai servindo como uma região candidata a topo. Isso não significa, Paulo, que o mercado vai desabar a partir de agora, mas eu acho que é muito natural, do ponto de vista da tendência, ele sentir essa região como um forte ponto de resistência para ter alguma correção e aí o mercado finalmente realizar até a faixa de 50.260 como primeiro suporte, quem sabe até 48.150 pontos. Claro que o mercado pode surpreender, romper os 53.900 e ir embora, mas eu acho que do ponto de vista da tendência, uma correção ela potencializaria muito mais a alta do mercado daqui para frente, até porque se a gente colocar no gráfico semanal, eu consigo traçar um novo alvo aqui no último topo, que é os 57.300, 57.400 pontos. Então, Paulo, resumindo, a gente bateu num alvo. E a semana inteira ficou tentando romper esse alvo e não conseguiu. A amplitude dos dias foram cada vez menores, de forma que o mercado não teve força, não teve vontade e a volatilidade diminuiu, o volume diminuiu. Então, nada mais justo que o mercado corrigir um pouco, começar a dar aquela sensação de que, poxa, agora será que não vai mais? Será que não vai mais? Esse momento é um momento chato para a gente voltar a comprar de novo, porque o mercado segue ainda claramente em tendência de alta. O volume diminui um pouco, o que é muito bom do ponto de vista da tendência de alta. O volume sobe quando o índice sobe, e aí na correção o volume cai um pouquinho. Então é padrão, teoria de Down clássica aqui. E aí, à medida que for renovando as massas com novos volumes, que eu acredito que vai acontecer para frente, a gente vai ter um novo retorno. Então, em um resumo de tudo que foi dito, eu tenho um novo alvo nos 57.300, 57.500 pontos, ainda para o cenário do impeachment, aprovando Senado, Dilma sendo afastada, vai ter o julgamento da STF, eu continuo com esse novo alvo, mas para abrir um novo potencial de operação, o mercado eu acho que precisa corrigir um pouco, e qualquer região próxima do 48.900, 48.150 vai se tornar convidativo para compra de novo. Agora, interessante que essa semana foi uma semana decisiva também, né? Porque no domingo passado foi a votação na Câmara do pedido de impeachment e era um ponto muito importante para o mercado. E a gente viu o desempenho acumulado, o Ibovespa mostrando uma queda bem amena, assim, né? E exatamente com isso que você falou, com diminuição de volume. Era meio o mercado já tinha precificado. Exatamente, né? Belo ponto. Eu acho que o mercado, na sexta-feira anterior à votação, já tinha colocado no preço a expectativa que ia passar no plenário da Câmara. E eu acho que essa semana, que também vai ter a votação para a comissão do Senado, para depois ser levado ao plenário do Senado Federal ali, para depois ser votado com maioria simples. Então, eu acho que o mercado vai viver essa nova fase de precificar e tudo leva a crer que o mercado já também tem a consciência de que também vai passar e que a presidente Dilma vai ser afastada. O placar dos jornais que têm feito esse acompanhamento já mostram, né? Já dão mais dos 41 votos necessários para passar esse pedido. E aí tem uma reunião com o Henrique Meirelles na semana que vem, que o Henrique é muito pró-mercado, quer dizer, vem de banco, o cara tem um entendimento do que funciona no mercado financeiro. Então, é uma notícia boa também para animar os investidores. Porém, vale muito lembrar, nós estamos subindo mais de 20% no ano, com uma economia que a realidade é PIB para baixo, inflação ainda alta, atividade econômica ruim, desemprego, hoje saiu dado desemprego extremamente elevado, bem acima do esperado, do que o mercado esperava. Ou seja, a gente tem uma realidade na prática, do ponto de vista do empresário, ou seja, da oferta, muito ruim, e do ponto de vista da especulação, muito bom. Alguma hora vamos precisar convergir esses preços, seja quando passar no Senado, ou antes ou depois. Eu não sei quando isso vai acontecer. Mas a realidade no mercado é que ainda tem um movimento muito mais especulativo em função da possibilidade de mudança de política econômica. Por isso que, quando cravou o meu objetivo de 53.700, a melhor decisão que eu fiz foi aliviar boa parte das minhas operações. Estava com 8
operações em andamento, e das 8, 6 delas estavam com mais de 15% de rentabilidade. Era óbvio que não tinha outra coisa para fazer, a não ser botar no bolso, realizar, aliviar o peso desse sentimento de mais alta, esperar um novo potencial de alta, visando um bom risco e retorno. Eu vejo isso como uma correção do mercado. Agora, além da questão política, semana que vem a gente também tem na pauta reunião do Copom e do Federal Reserve também, que pode, se trouxer alguma surpresa, porque o mercado trabalha com nenhum dos dois se movimentando, né? Tanto aqui não cortando juros, quanto lá não elevando, não dando nenhuma sinalização, mas se vier alguma surpresa, isso aí vai mexer. Deve chacoalhar o mercado. E aí eu acho que dá até para a gente encarar e olhar o dólar também. O Federal Reserve tem um impacto muito mais no dólar. E aí, aproveitando já essa discussão, o dólar, ele também tem um fator que é a percepção do risco do país, que está diminuindo e, portanto, tem entrada de capital estrangeiro. Por mais que o Banco Central continue atuando no mercado, fazendo seus swaps reversos, a minha percepção é que o dólar, quer dizer, eu vejo bolsa realizando, mas eu ainda acho que o dólar é para baixo. Quer dizer, eu não acho que tem tanta correção no dólar quanto eu deveria ter no caso do Ibovespa. Quer dizer, o dólar ainda tem uma entrada muito forte, é uma percepção de menor risco, risco que o país está caindo, ainda vejo o dólar beirando a casa dos 3,30, 3,20 no curto prazo. A gente pode até mostrar o gráfico dela, esse aqui é o futuro, né? O gráfico diário ainda apresenta claramente uma boa tendência de baixa, apesar das atuações recentes do Banco Central, com exceção desse último dia aqui, que foi muito feroz, até porque tem uma compra muito grande de dólar no mercado internacional. O dólar, eu vejo um canal de baixa bem bonito. Praticamente todos os dias o Banco Central fazendo leilão de swap reverso, e mesmo assim e mesmo assim, sim, você vê que tem muitas sombras superiores, né? Ele atua, mas chega próximo do final do dia, o mercado vende. Atua como hoje. Atuou, chega no final do dia, o mercado vai e vende um pouco mais, né? Então, em termos de dólar futuro, se perder a região aqui dos 530, abre espaço de novo para essa última mínima aqui, e aí vamos de novo zigue-zaguear para baixo, lembrando, o alvo que eu coloquei 3,30, 3,25 é o dólar spot, né, que é o dólar, o à vista, e não é o dólar futuro, mas de qualquer maneira é a mesma paridade, é a mesma região. Eu imagino que para essa semana, com essa percepção de risco menor, tem espaço para o dólar continuar caindo. Pode ter uma correção, sim, mas eu acho que a força da venda no dólar está muito maior do que a força no caso da correção de queda do Ibovespa, em função dessa percepção de risco menor e da possibilidade de várias operações, sobretudo do excesso de liquidez que tem no mercado internacional, que de fato está vendendo. O dólar index está em tendência de baixa muito forte, a paridade de dólar contra todas as moedas emergentes também segue muito fraca, então eu acho que não vai ser diferente no caso no Brasil. Bom, Rafael, vamos fazer uma pausa, depois a gente volta para o próximo bloco e aí a gente vai analisar as blue chips. O Rafael vai dar algumas sugestões de ações para comprar na semana que vem. Para quem está assistindo online, a gente vai fazer uma pausa de uns 30 segundos, um minuto. E para quem está assistindo gravado, é só seguir no vídeo abaixo. Até mais.